Temos o Deus, oramos, começamos bem no horário hoje. E eu quero primeiro ler um texto com vocês. Esse texto ele é muito importante que nós prestemos atenção no início. Coloca para nós Romanos 8, 28. De preferência, tu vai ter que pausar isso aqui, tá? Ali tem um quadrinho, ali tem pausa. Coloca Romanos 8, 28. Coloca numa tradução ali, RA. Pode ser Almeida, Revista e Atualizada. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você segue a Deus? Por que você diz que é crente? Por que você segue a Deus? Vou te dar duas opções, não quero que responda, quero que você pense. Você segue a Deus por aquilo que Ele é? Ou você segue a Deus porque você tem um objetivo pelo qual segue, ou seja, um motivo material, pelo aquilo que Ele pode te oferecer, pelo aquilo que Ele pode te dar? Romanos 8, 28, é só o 28, né? Mas eu botei 2 versículos lá embaixo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta hoje do estudo justamente é isso: você segue a Deus pelo que Ele é ou pelo que aquilo que Ele pode dar? Essa pergunta ela pode parecer muito simples para nós, mas ela é uma pergunta que ela divide 2 caminhos bem distintos, completamente diferentes. Uma fala sobre uma fé transacional, fé transacional. E a outra vai falar de uma fé transformadora. E é isso que nós precisamos analisar nas nossas vidas para ver. Eu vivo uma fé com Deus, André, por algo transacional, ou seja, é muito natural às vezes a gente seguiu a Deus porque Deus nos deu uma cura. A gente começou a seguir Deus porque Deus nos libertou de alguma coisa. Dificilmente a gente fala com uma pessoa que diz assim, existe muitas, mas é mais difícil falar com uma pessoa que chega para ti e diz assim: eu me converti a Deus porque Deus falou comigo sozinho. Num quarto, num lugar, até na rua, em qualquer lugar. Tem pessoas que se converteram sozinhas? Tem. Eu conheço o apóstolo lá de São Paulo, que ele se converteu num seminário para padre. Sozinho dentro do quarto, questionando algumas coisas com Deus, e Deus fala com ele, ele sai do seminário e se torna um seguidor de Cristo, sai de lá e acaba hoje sendo um pastor. Então assim, nós temos 2 caminhos para caminhar. Um é uma fé transicional, é isso, eu escrevi errado. E a outra é uma fé transformadora. E é muito mais fácil nós viver nessa fé de transição, né? A palavra está dizendo para nós, esse versículo, ele não é uma promessa, amados, de vida fácil. Não é. Mas ele é uma declaração da soberania de Deus. Porque ele está dizendo que todas as coisas cooperam. Amados, quando diz que todas as coisas cooperam, ele não está dizendo que tudo vai ser bom. Amém? Mas que tudo coopera para o bem. E é confuso. Nem tudo é bom, mas coopera para o bem. É isso que a palavra está dizendo. Amados, nós
Eu já falei aqui, né, sobre um país chamado Suíça. É um país desse tamanho. É bem pequenininho, né? Quem conhece a Suíça. É um país que não tem pobre. Eles nem sabem o que é isso. É uma das maiores rendas per capita do mundo. Tudo é fácil, tudo é bom. Sabe, eles não têm essa condição assim de preocupar assim, André, eu vou ter que ir no mercado. Quantos de nós, antes de sair de casa para ir no mercado, tu dá uma olhadinha na lista e pensa assim, vai dar 500, vai dar 400. A gente tem que fazer, né? Eles não se preocupam, mas é um dos maiores índices de suicídios do mundo. Proporcional, claro, índice proporcional. Por quê? Porque as coisas são tão boas, que muitas vezes perde a graça em tudo. É incrível, mas é verdade. Então, amados, o que eu quero falar é sobre algo que nós precisamos entender hoje. Nós vivemos muito e escutamos muito que nós vivemos no mundo. Amém? Mas que nós não podemos viver para esse mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida como ela é. Eu tenho uma boa notícia no final para vocês. Amém? Nem sempre a palavra do pastor aqui é para pegar o chicote e dar. Hoje vai ter algumas pegadas, mas a gente vai olhar um pouco para a vida como ela é. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 vai dizer: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, ou seja, trabalhando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo para esse grupo de pessoas, essa igreja, dizendo assim: olha, vocês se recordam que eu não fui pesado, eu não dei prejuízo para nenhum de vocês. Por quê? Porque eu tive que trabalhar, eu me cansei, eu me fadiguei, né? Trabalhando noite e dia, para não viver às custas de nós. É orgulho? Não, mas era um lugar pobre. Então ele precisava também trabalhar para poder viver. Amém? Mesmo assim, ele estava proclamando o Evangelho. Viver no mundo não é viver para o mundo, porém é ser agente de Deus no mundo. Nós não podemos ser o que se chama de refém. Você sabe o que é um refém? Né? Alguém pega um refém, e aquele refém está com a vida dele sobre as custas, né, daquela pessoa, daquele outro. O problema é que nós muitas vezes somos refém do mundo. Nós vivemos no mundo não para o mundo, mas nós somos refém de tudo que o mundo oferece. E amados, a cultura religiosa traz para nós algo muito, muito intrínseco assim da nossa mente, que às vezes cauteriza. É que nós vivemos dizendo assim: não, tá difícil, André, mas Deus vai dar um jeito. As coisas vão melhorar porque eu confio em Deus. Amém? A gente fala isso. Só que Paulo, nesse trecho aqui, ele vive exatamente isso. Ele vive essa tensão, ele vive essa preocupação das pessoas que estão em volta, talvez muitas vezes dizendo assim: não, as coisas vão melhorar. Mas sabe o que Paulo mostra nesse exemplo para nós? Que ele trabalhava com as suas mãos, ele trabalhava para se sustentar, ele não ficava parado esperando as coisas virem. Ele vivia no mundo, não para o mundo, mas se colocava de uma forma que ele precisava se sustentar. Ele precisava ter atitude, é essa palavra que eu estava procurando. Ele tinha atitude para que as coisas andassem bem.
Amém? Ele trabalhava, sabe o que Paulo fazia? Ele fabricava tendas, né? Quem é que sabe disso? Paulo fabricava tendas. Amados, não era peso para ninguém ele, mas ao mesmo tempo ele trabalhava, mas ele proclamava o evangelho. Isso significa que nós podemos fazer as duas coisas. Porém, amados, nós não podemos esperar as coisas cair do céu sem movimentação nossa. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos estudar. Eu quero melhorar no meu emprego, eu quero ter algo melhor, eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que me mexer. Agora, eu não posso ser refém do mundo para estas coisas. O que nós temos que entender é que nós temos que ter tempo para todas as coisas. Amém? Às vezes eu pego alguns aqui que eu dou umas puxadas de orelha, por quê? Porque eu digo, olha, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que buscar Deus e você tem que ter a tua família. Se você não consegue ter tempo para todas essas coisas, alguma tu vai ter que largar. A família eu não quero que tu largue. Você entende? É muito preocupante na vida dos homens isso. Os homens eu tenho ministrado, tenho trabalhado, por quê? Porque às vezes a gente quer muitas coisas, André, né? Só que às vezes a gente peca na família, porque a gente quer ajudar a família, a gente quer que a família cresça, mas a gente não tem o tempo para Deus e não tem tempo para a família, só trabalho e estudo. Isso tudo tem que ter. Nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que pegar o exemplo de Paulo e sair a buscar, a trabalhar, a buscar as coisas, mas nós temos que viver no mundo, mas nós não podemos ser refém desse mundo. Eu falo isso porque a inércia espiritual, e é isso que eu falo, quando nós ficamos quietinhos esperando as coisas cair do céu. Por quê? Porque isso é muito real, porque as pessoas vivem hoje numa religiosidade da prosperidade, pensando que as coisas vão cair do céu, sem responsabilidade, sem entrega pessoal e sem comprometimento. Paulo, nesse momento, ele é um modelo de vida para nós, porque ele se envolve, ele tem um envolvimento real na vida de trabalho, de trazer os bens, trazer as coisas para ele, mas ao mesmo tempo ele tem uma centralidade do evangelho. Ele prega a palavra, ele leva o evangelho à frente, ou seja, é Paulo que vai dizer para nós, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por que isso? Porque ele olha para a vida dele e diz assim, eu não decido as coisas, mas eu preciso me mexer. Eu trouxe uma citação de Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo que eu sempre trago, eu gosto muito de ler ele. Ele fala assim, a graça barata é inimigo mortal da nossa igreja. A graça cara custa a Deus a vida do seu filho na cruz. Ou seja, se nós recebemos tudo de Deus, de qualquer forma, era uma graça barata. Mas não houve um sacrifício de Cristo na cruz? Houve. Esse sacrifício é real. E ele se sacrificou para nos dar a graça. Amém? Amados, é por isso que eu sempre tenho cuidado de quando eu prego ou falo sobre esse tipo de assunto. Porque nós buscamos, muitas vezes, a religiosidade faz nós buscarmos em Deus da forma de ir na igreja, da forma de estarmos aqui. Ela faz com que a gente venha para buscar prosperidade, cura, vitórias materiais. Mas tem algo, todas essas coisas elas podem ser negociáveis. Mas há algo que não é negociável, que é a nossa salvação. E a salvação é uma certeza estabelecida por Deus na cruz do Calvário. Mas nós vamos ver que para poder obter essa salvação, necessita uma atitude também. Vocês vejam que eu estou trazendo um exemplo de Paulo trabalhando na vida material.
conquistando as coisas materiais, não sendo escravo do mundo, mas vivendo no mundo real, trabalhando. E para nós obtermos a nossa salvação, amados, tem um versículo aqui, onde é que está? Está lá não. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, amados, não é uma conquista nossa, é uma dádiva de Deus para nós, e é um fundamento que nós temos que ter na nossa vida. A salvação, esta dádiva de Deus, deve ser o fundamento da nossa vida. Eu estou em Deus porque eu quero a salvação. Eu não estou em Deus porque eu quero a cura. Eu não estou em Deus porque eu quero a prosperidade. Eu não estou em Deus porque eu vou conquistar muitas coisas e eu, etc. Eu estou em Deus porque eu tenho que viver a eternidade com Ele. Amém? Calma aí. Lá para o final vocês vão entender mais. Pensa em Jó. Jó perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Você pode ir lá no livro de Jó, a partir do capítulo 1, você vai ver. Ele era um homem que tinha posses, tinha família, tinha gado. Ele perde as terras, perde gado e perde até os filhos. Amém? Até os filhos. Mas ele chega e diz assim: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação e o relacionamento com Deus eram mais valiosos do que tudo. E você sabe a história, né? Jó lá no final recebe tudo em dobro. É verdade ou não é? Tudo em dobro, né? Menos duas coisas, porque são insubstituíveis. Ele recebe o dobro de gado, o dobro de terra, o dobro de tudo. Mas ele tinha quantos filhos antes? 7, né? 10? E quantos filhos depois ele vem? Depois que ele recebe tudo em dobro, ele tem quantos filhos de novo? 10. Ele tinha 500 gado, veio 1000, tinha tudo. Por que filhos... Isso aqui é uma curiosidade bíblica. Por que filhos veio mais 10 e não 20? Porque filho é insubstituível. O filho, mesmo que alguém perca um filho, e ele não está mais aqui, ele continua sendo filho. Amém? Então, amados, mesmo que você se afastou do Pai, mesmo que você esteja fraco na tua fé, mesmo que você tenha andado por caminhos diferentes, se você é filho, você é insubstituível. Amém? Você entendeu? Você é insubstituível. Pode Deus ter mais filhos, mas nenhum te substitui. Amém? E a outra curiosidade é que a mulher não morreu. A mulher não morreu. E Deus deixou tocar em tudo. Somente não poderia tocar na vida dele. E a mulher não morre, a mulher não vai. Isso é o entendimento do pastor Sérgio, não é o que está na Bíblia. Que a palavra de Deus diz que os dois, quando se unem, se formam uma só carne. Se tocasse na mulher, estava tocando nele também. Isso é para nós aprender um pouquinho. Amém? Amados, agora eu quero falar, para nós continuarmos, é bem sintético, tá? Perigo da fé transicional. Lá no início eu falei que nós temos dois tipos de fé para viver com Deus. Um dos erros mais perigosos do cristianismo contemporâneo
é transformar Deus em um prestador de serviços espirituais. É a barganha com Deus. Fazemos algo na igreja, esperamos algo de volta. Oramos, esperamos resposta. Jejuamos, esperamos bênção. Ofertamos e queremos resposta. Amém? Não é assim na maioria dos lugares? Mas porém Mateus, o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: cuidado, não pratiquem atos de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Amém? Jesus foi direto. Quando a motivação é a recompensa humana ou divina, nós já temos a recompensa, que é não ter recompensa. Porque a obediência verdadeira em Deus, ela não solicita retorno de Deus. Porque a fé é assim, André. A fé real e verdadeira é uma fé que nós cremos naquilo que Deus é, sem esperar retorno nenhum. Alguns estão tristes já, dizendo assim: tá, pastor, então calma aí. Se nós vamos aplicar isso que eu estou falando, a gente vai ver que uma fé desse tipo, uma fé que barganha com Deus, eu estou entregando algo e quero outro de troca, Giovana, sabe o que é? É uma fé que acaba trazendo frustração. A gente não tem um monte de crente frustrado? Amados, eu como pastor de outras denominações que eu já fui, né? É a terceira igreja, né, que eu pastoreio. Eu cansei de ver irmãos chegarem para mim e dizer assim: pastor, tem algum problema aí? Eu disse: por quê? Por que tem, irmãos? O que está acontecendo? Não, tem algum problema aí, irmão. Não pode. Eu trabalho, eu me esforço, eu dizimo, eu trabalho, eu limpo a igreja, eu faço, já aconteço. E o irmão Tomás não vem nunca. E o irmão Tomás comprou um carro zero. Ele prospera. Crente frustrado porque está olhando, não está olhando a salvação. Não está olhando a graça de Deus. Não está olhando o propósito de Jesus na cruz. Está olhando somente a prosperidade, e aí ele se frustra. Porque qual é que é o versículo que nós lemos lá no início? Todas as coisas cooperam. Eu tenho uma pregação que eu fiz esse tempo aí, talvez as irmãs aqui que vão lembrar, que eu falei sobre o machado. Se tu pegar um machado, o machado está guardado lá, André, há um tempo no teu galpão, e tu vai pegar aquele machado para cortar uma árvore, um negócio lá, tu vai cortar a árvore, mas abaixo de muita força, né? Porque com certeza ele não vai estar mais afiado. Mas para aquele corte, tu vai ter que perder um tempo afiando o machado, preparando ele, raspando ferro com ferro. E vai sair faísca, vai sair pedaço, micro pedaços ali para poder afiar o machado. E todas as coisas cooperam, por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter que passar por uma afiada de Deus na nossa vida. É por isso que todas as coisas cooperam. Só que o problema é que nós vivemos essa fé transicional, é a fé da troca. E aí quando não acontece, sabe, a fé transicional produz frustração. Quando Deus não entrega aquilo, entre aspas, que foi combinado. É eu que combino com Deus, não é Deus que combina comigo. Ó Deus, eu vou te dar tal coisa, eu vou trabalhar na igreja, eu vou me fazer para
Aí Deus não responde. Aí a gente se frustra. A fé transformadora, ela produz gratidão, mesmo na ausência de respostas. Sabe por quê? O que Deus é teu? O que você considera que Deus é teu? Hã? Pai. Amém. Hoje eu estou pegando quase só o André aqui, porque eu... Tem 2 filhos, né, André? 3, né? Mas 2 maiorzinho. Maiorzinho. Relacionamento de pai e filho não é contrato comercial. Não significa que o filho vai fazer algo e tu tem que retribuir com o outro. É verdade ou não é? E tem vezes, André, que tu não vai... Tem vezes que tu vai dizer sim, tem vezes que tu vai dizer não, e tem vezes que nem vai perder tempo de dizer sim ou não, porque às vezes é coisa absurda. Quem é que já... Eu passei muitas vezes com meu pai isso. Ô pai, mas tu não vai me responder, tu não vai me dizer. Meu pai, a Patrícia conhece, meu pai é vivo ainda, né? Tem 83 anos. E o meu pai simplesmente, ele pegava, começava a assobiar, lia um livro e se calava. Se Deus é pai, às vezes ele não vai te responder. E às vezes ele vai responder não. Obediência bíblica, ela não é servil. A obediência ao pai, ele não pode ser servil. Amém? O que é uma obediência servil? Uma obediência de serviçal. Eu estou obedecendo o pai, porque senão eu vou receber uma punição. Eu sei que nós, quando mais velho, era mais ou menos assim. Mas o respeito pelo pai e pela mãe não é pela punição, não pode ser o medo da punição, mas sim pelo respeito, pela pessoa que eles são. Amém? Então, olha só, nós não podemos ir buscar a Deus esperando alguma coisa ou por medo da punição. Agora é o contrário. Primeiro, não podemos buscar Deus por aquilo que Ele pode entregar. Segundo, não podemos só buscar Deus com medo da punição. Se eu não for lá na igreja, eu vou para o inferno. Amado, se tu pensa assim, eu vou dizer que tu já está com quase 2 pés no inferno. Porque tu não está olhando para a obra de Deus como ela é. Amém? Amém? João 14:15. Olha só, eu estou falando, mas eu trago a palavra. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Na outra tradução que eu tenho aqui, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, se eu tenho obediência, eu guardo os mandamentos, ou seja, eu faço por amor. Eu preciso ter atitude de amor. Eu preciso ter atitude de amor. As pessoas que tiveram uma família, digamos assim, estruturada no possível. Eu sei que é difícil, às vezes hoje, no dia de hoje, mas os mais antigos muitas vezes têm. Dentro de uma família mais estruturada, mesmo que o pai diga não, mesmo que a mãe diga não, ou o pai fique quieto por uma coisa que muito tu quer, tu fica bravo. Quando tu é filho, né? Tu vai ficar bravo. Mas no outro dia de manhã, quando tu se acorda, bom dia pai, bom dia mãe. Ou então até mesmo na noite, quando vai dormir, quem é que pedia? Bênção mãe, bênção pai.
Porque nós vamos ficar inimigos mortais do Pai por causa que eu não recebi algo. Eu me lembro que uma vez, domingo, era um dia que nós tínhamos que ir para a casa da minha avó, lá no Sarandi, em Porto Alegre. Cara, era o dia da gurizada se encontrar, Thomas. Era o dia ali, eu morava, quem é que conhece Canoas, tem o Parque Shopping, na época não tinha o Parque Shopping, mas tinha o Capão, né? O Capão ali. E uma casa da minha mãe que nós vendemos fica a 1 quadra do Capão. A minha vida era dentro do Capão, aos domingos. Era festa, era show de rock, era patins, era skate, era futebol, jogavam vôlei. Era o domingo. E às vezes o pai e a mãe diziam assim: hoje tu não vai ficar, tu vai ir na tua avó. E eu ia indignado daqui até o bairro Sarandi, dentro daquele foquinho, brabo. Mas eu não falo mais contigo. De noite estava todo mundo dando risada. É mais ou menos isso é relacionamento. Deus às vezes vai dizer não. Portanto, a obediência ela não é por medo de punição, ela tem que ser uma resposta natural de quem já foi transformado por Deus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha só a ordem das coisas. Primeiro o amor, depois a obediência. Primeiro nós temos que amar a Deus, Tomás. Sobre todas as coisas, foi aquilo que eu preguei no último culto. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é o amor, depois a obediência, não o contrário. Muitas vezes a gente quer obedecer e o amor vem depois. O que significa isso? Tu obedece, tu faz tudo, sabe? Daí tu olha e diz assim: fulano, eu preciso de ti lá na igreja. Brum, já está lá. Faz isso, faz aquilo. Amém, amados. É muito bom terem as pessoas disponíveis. É muito bom. No grupo dos homens eu coloco, às vezes, algumas necessidades da igreja. Ontem foi um dia. Eu cheguei aqui, na segunda fui no banheiro, puxei a descarga e caiu toda a água no chão. Aí eu arrumei, né, Tomás? Aí o Tomás foi no banheiro para puxar, caiu tudo de novo. Eu disse: tá estragado o troço. Quarta tem culto, eu trabalho. As pessoas estão trabalhando. Aí eu botei no grupo lá: alguém está por casa e pode fazer? Só recebi a foto depois. E ainda pedi assim: irmão, o João veio aqui, que ele está de férias. João, ainda me manda aí o Pix para me pagar para ti, porque ele comprou cano novo, borracha, botou tudo novinho ali. Ele ainda disse: não, pastor, é oferta. Eu disse: tá bom. Mas veio aqui e fez, tá tudo certo. Mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço vocês, que ele primeiro veio pelo amor e depois pela obediência. Abraão foi chamado a sair da terra dos seus pais sem saber para onde ia. Não houve barganha, não houve contato, somente obediência, fé. Amém? E Deus foi fiel no seu propósito eterno através da sua obediência. É muito fácil louvar a Deus, né, quando as coisas estão bem, né? Mas o teste real de amar a Deus está quando o diagnóstico do médico vem não é bom. Quando a conta financeira lá no final do mês não fecha. Quando o nosso relacionamento amoroso, de casal, desmorona. Na oração que parece não ter resposta. Quando a gente tem esses confrontos, a gente culpa, sabe quem? Sabe quem, Tomás? A gente culpa o diabo. Ele é nosso inimigo? É. Mas Paulo, ele vai dizer que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz esperança, perseverança. A perseverança um caráter,
e o caráter aprovado, esperança. A nossa tendência então é culpar o inimigo, mas Paulo nos ensina algo muito profundo. Que as aflições não são necessariamente sinal de desobediência ou abandono de Deus, mas podem ser, e muitas vezes são, instrumentos de Deus para formar o nosso caráter. Nós estamos aí na beira de uma terceira guerra mundial, hein? Ninguém sabe. Mas algo interessante da Segunda Guerra Mundial foi o final dela. O mundo estava um caos. Os Estados Unidos venderam muito, para a guerra, eles só entraram no final. Mas muitas mulheres ficaram sozinhas e elas precisavam sustentar suas famílias. E algo interessante, pós-guerra também, muitos maridos chegaram cansados, doentes. Muitas pequenas empresas começaram das mulheres pós-guerra nos Estados Unidos. Porque havia uma aflição geral. Mas a aflição, sabe aquela coisa de pegar um limão e transformar numa limonada? A aflição, aquela tribulação, ela começou a produzir uma perseverança naquelas pessoas. E na perseverança, elas começaram a enxergar oportunidades. Aquilo que uma precisava, a outra fazia. Aquilo que ela fazia, a outra precisava. A vida com Deus não é diferente. É Deus trabalhando em nós. Amém? Para encerrando... Olha, hoje está indo rápido. Eu estou com a voz bem ruim, irmãos. Há uma declaração profética em Ezequiel 33:11. Esta declaração, ela revela o coração de Deus para com nós. Por isso que eu disse, não ia ser muito paulado, agora a gente começa a melhorar. Sabe, é uma clareza transparente, cristalina. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Algumas traduções diz do ímpio. Mas em que o ímpio ou perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Amados, Deus não torce para que você perca, para que você erre, para que você fale. Deus não se alegra com a sua dor. Deus não se alegra, amados, se você está passando uma humilhação. Deus não se alegra. Para todos Ele tem um propósito de vida, nunca uma destruição. Amém? Por isso, amados, se você tem alguma coisa, curado ou não curado nesta vida, Deus coopera para o bem. Harold Walker, o pastor conheceu pessoalmente ele agora no ano passado. O pastor gostava muito das pregações dele. Ele estava lutando, como a gente diz, com não me lembro se era uma leucemia, o que era, mas ele estava há bastante tempo nisso. E ele pregou, ele fez a vida dele com Deus. E agora, no início do ano, ele faleceu. Uma das últimas palavras que ele falou para as pessoas que chegavam, dizia assim: pastor, nós estamos todo com a igreja orando por ti. Giovana,
chegava para ele e dizia assim: pastor, fica tranquilo, nós estamos orando por ti, pela tua cura, pela tua recuperação. E diz que ele olhou para eles assim: amados, fiquem tranquilos, a minha missão eu já cumpri. Eu estou tranquilo, eu já estou enxergando a Deus. Meu Deus, me emociona, sabe? Tá tudo certo. 2 dias depois ele partiu. Tá tudo certo. Quando nós amamos a Deus e nós temos Deus, Deus nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Próspero ou passando necessidade, Deus coopera para o bem. Com respostas ou sem respostas de Deus, Deus coopera para o bem. Amém? Porém, amados, há promessas para quem obedece. A Bíblia não é vaga sobre as promessas de Deus para os que amam e obedecem a Ele. Há muitas promessas na Bíblia. Eu quero ler um texto para você. Deuteronômio 28, 1 e 2. E olha só, isso não é teologia da prosperidade, amém? Isso se chama, anota aí, se chama teologia do pacto. Não é teologia da prosperidade, é teologia do pacto. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amados, não adianta correr atrás das bênçãos, porque elas seguem aqueles que são obedientes. Amém? Portanto, amados, não obedeça a Deus. Não para receber algo, mas porque tu ama Ele. Porque Ele te ama. E nós, quando amamos alguém, a gente tem relacionamento. E relacionamento é sinônimo de obediência. Amém? Quando nós amamos alguém, nós temos relacionamento. E quando nós amamos, nós obedecemos. E aí nós estamos exatamente no lugar aonde Deus quer que nós estamos. Deus quer que nós estaremos. Eu errei agora estejamos. Amém? Porque as bênçãos vão fluir naturalmente. Quer ver um exemplo? Adão no Éden. Não pecou? Errou, né? Desobedeceu, né? E Deus, quando vem na viração do dia, Ele chega para Adão e diz assim: Adão, que foi que tu fez? Foi isso? Não, né? Adão, onde tu estás? Porque não é o que tu faz, é onde tu estás. Se tu estás no meio da obediência, se tu vai estar no lugar onde Deus quer te visitar. Agora, se você está na obediência, Deus pode até saber aonde tu estás, mas Ele vai te perguntar: André, por onde tu anda? Tu não está aqui aonde que eu te encontro. Eu quero te encontrar neste lugar, no lugar da obediência, no lugar da entrega, no lugar aonde nós estamos íntimos. Agora, se tu não estiver aqui, onde é que tu está? Aí, né, você conhece a história: estou aqui, tenho vergonha. Paulo nos dá o padrão mais alto dessa vida, sabe? Ele manda nós fazermos algo, ele dá a receita do bolo para nós.
Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Já estamos indo para a conclusão. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que foi aquele que eu já falei lá no início. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imitar Jesus significa amar sem fazer cálculos. Vocês entenderam? É amar sem fazer cálculo. É por isso que eu falei para dois irmãos essa semana, relacionamento de casal. O que diz? Paulo vai dizer assim: marido, amai as vossas mulheres. E ainda diz mais: assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E quando chega para a mulher, mulher, respeitem seus maridos. Porque o sacerdote não é o homem, lá pela Bíblia? É, né? Então quem tem que ser o provedor de trazer amor, trazer as coisas para dentro de casa é o homem. Mas a mulher. Eu sei que hoje está muito diferente, né? Essa geração de hoje está muito diferente. Mas geralmente na história, no tempo, assim, dentro de uma normalidade, a mulher só vai se envolver e vai morar com alguém se ela ama. Se ela sente alguma coisa. Então, para ela, a orientação é o seguinte: tu já ama, agora respeita. Agora o homem é mais, né? Livre, leve, solto, por aí. Então é por isso que ele está dizendo: ó, seja compromissado, ame, te entrega, te sacrifica. Amém? Por isso que para o homem é né? Então, imitar Jesus significa amar sem calcular, servir sem esperar reconhecimento, obedecer, mesmo sem entender o que está acontecendo, e confiar, mesmo no silêncio de Deus. Há uma glória, amados, nos esperando. Tudo que nós vivemos aqui, as vitórias, as lutas, as alegrias, as dores, tudo é temporário. Há uma glória eterna nos esperando que torna tudo isso nulo, insignificante. Amém? E eu vou mostrar para vocês um texto. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Amados, na outra tradução, considero que os sofrimentos do tempo presente não têm valor comparável com a glória que há de ser revelada em nós. Nós não podemos ser vítimas das circunstâncias, nós não podemos ser reféns do mundo, das tristezas, das coisas, mas nós temos que confiar em Deus, amor. Nós temos que levantar um pouco mais essa nossa confiança em Deus. Eu tenho certeza que se nós olharmos aqui para cada um de nós, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma luta. Alguns uma luta muito difícil de ser travada, alguns uma luta um pouco mais fácil, umas lutas grandes, outras pequenas. Mas se eu conversar e dar oportunidade, eu tenho certeza que cada um de vocês também tem testemunhos. Testemunhos já de vitória em toda essa vida.
Então, amados, acorda, levante. Não deixa que as circunstâncias te dominem, te entristeçam. Deus te chamou para sim, para comer o melhor desta terra, amém? Mas isso nós temos que entender que há um Deus de amor, mas Ele também é justo. Nós temos que nos entregar a Ele, mas também nós não podemos ser inertes espiritualmente, nós temos que fazer algo. No espiritual nós temos que obedecer. Na nossa vida real aqui, material, que é a mesma, nós temos uma vida só, que ela é dividida em espiritual e material. E na nossa vida material nós temos que andar. Não podemos ficar parados aqui esperando as coisas caírem. Amados, às vezes o relacionamento está com problema e a gente só fica reclamando. Amém? É assim ou não é? Comigo era assim. Comigo sempre foi assim. Só reclamava. O culpado é a Patrícia é ruim, a Patrícia não sei o quê. Ela está aí ainda? Eu estou com os óculos fora. Tá. Mas o que acontece? Eu também tinha que olhar para mim e ver aquilo que eu tinha que mudar. Eu tinha que tomar atitudes na minha vida. E às vezes é isso que falta, alguém tomar a decisão de mudar. Não, eu preciso que ela mude, mas então vou mudar primeiro eu. O que é que está faltando em mim? Não, eu sou perfeito. Não é. Todos nós temos problemas. Amém? Nós temos que tomar uma atitude para mudar, para que o todo mude também. Eu preciso melhorar o meu dinheiro em casa. Mas eu tinha um rapaz que ele chegava para mim e dizia assim: Giovana, lá na minha empresa, todo mundo ganha promoção, menos eu. Vocês já ouviram alguém falar isso? Aí eu perguntei assim: quantas vezes tu te atrasa no mês? Ah, pastor, às vezes eu me acordo atrasado, não sei o que, não sei, umas 5, 6, 7, 8 vezes. Ele disse assim: se um funcionário meu, sou gestor lá, chega atrasado 2 vezes, na terceira eu chamo. Quantos cursos tu fez? A tua empresa não oferece curso? Oferece. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa, o trabalho é pesado. Ah, pastor, é pesado, tem uns filhos para cuidar, tem não sei o quê. Tem uns bicos para fazer. Mas a oportunidade está ali. A gente tem que se mexer. Lá no início, Paulo disse que não era pesado, porque ele trabalhava à noite. Deus, nosso Deus que criou o universo com uma palavra, é o mesmo que conhece cada detalhe da minha vida e da tua. Ele não falhou com nenhum daquelas pessoas que nós citamos antes. Ele não vai falhar com nós, como eu já disse antes. Mas para isso nós temos que ser obedientes a Deus, e não por medo, mas por amor. Nós temos que ser fiéis a Deus, não esperando recompensa, mas por amor. Nós temos que amar a Deus não por obrigação, mas por gratidão. Amados, há uma glória de Deus esperando nós na eternidade. Aquele versículo que eu li, está aqui ele ainda, porque para mim tenho por certo que tudo o que acontece hoje não é nem um pouquinho comparado com a glória que Deus tem para nós. Ai, pastor, mas eu vou ter que esperar, daí eu vou morrer, daí eu vou receber. Amados, tudo faz parte do propósito de Deus. Último versículo. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. No outro tradução, eu não sei, eu errei a tradução hoje, Patrícia. Está dizendo aqui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele, e Ele tornará reto os seus caminhos. O que você e eu estamos esperando? Eu tenho certeza, amados, que todos nós que estamos aqui, eu não tenho dúvida, todos que estamos aqui, eu não sei se todos são batizados, mas todos já tomaram uma decisão por Cristo. Você já tomou essa decisão, amém? O que está faltando para nós é posicionamento. Te coloca de pé, mas. E é isso que eu pergunto hoje: como é que está a nossa disposição para nos posicionarmos em Deus? E eu volto a dizer, posicionar em Deus não é chegar aqui e dizer assim: pastor, quando é que vai arrumar o piso aqui? Que daí eu quero estar aqui. Amém, isso faz parte. Sabe, Tomás? Faz parte. Mas não é isso aqui que vai salvar. É o nosso posicionamento em Deus. É o nosso posicionamento diante de qualquer circunstância. Coloca o versículo lá de novo, Patrícia, para nós encerrar. O primeiro versículo. Romanos 8, 28. Porque é isso que nós precisamos. A nossa vida, ela vai ser tribulada, ela vai ter problema, ela vai ter vitórias, ela vai ter um monte de coisas. Vai ter momentos que nós vamos ter cura, vai ter momentos que nós vamos ter respostas. Mas vai ter momentos que o pai não vai querer responder. Eu falei para vocês, o relacionamento com Deus é igual ao relacionamento de um filho com o pai ou com a mãe. Toda a tua vida como pai. Maclene, tu sempre disse sim para tua filha, né? Teve vezes que tu disse não? Teve vezes que tu não disse nada? Só escutou e disse, mas não vale nem a pena responder. É por isso que essa palavra que nós iniciamos o culto, ela tem toda a vida. Olha o que eu disse, ela tem vida. Porque ela vai dizer, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar a todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A pergunta então, eu faço de novo, mas o que você está esperando para tomar um verdadeiro posicionamento com Deus? Sabendo que todas as questões que estão acontecendo vai ser para afiar o teu machado. O exemplo que eu falei ali com o André, dei o exemplo do André. Pega um machado, está guardado lá. O Maclene deve ter machado lá, né? Ele fica 6 meses guardado, e aí tu lembra, eu vou cortar um pedaço de árvore. Tu vai lá pegar o machado e bater na árvore direto? Tu vai revisar o fio dela. E se precisar afiar, tu vai ter que afiar. Aí, você chega e diz assim para Deus, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus diz assim, então tá, então vem que eu vou começar a te afiar. E aí tu começa a reclamar. Ah, porque veio isso, porque veio aquilo, porque aconteceu o outro lá, porque veio... E aí Deus olha para ti e diz assim, mas tu não pediu? O apóstolo Luiz Hermínio diz assim, eu nunca vou reclamar daquilo que eu pedi para Deus. Amém? Hoje é um dia de posicionamento, amados, eu quero orar por isso. Eu quero orar por posicionamento. Nós estamos esse ano falando sobre o reino de Deus. Isso aqui tem tudo a ver com o reino de Deus.
O reino de Deus ele tem que estar primeiro em nossas vidas, no nosso coração. E o reino de Deus é a eternidade. E se nós vivemos a eternidade hoje, problemas, dificuldades, eles não podem nos derrubar, abalar. Eles vão nos abalar, amém? Mas não pode nos parar. Assim como nós enfrentamos às vezes no emprego, eu gosto muito de dar esses exemplos práticos. Às vezes tem empregos que a gente vai crescendo, vai conseguindo um cargo, outro, e aí tu chega para ti e diz assim, né? Bah, Maquilene, que sorte que tu tem, né? Ah, que sorte que tu tem. Mas não sabe os confrontos que recebeu, os não, o tempo de estudo, o tempo de dedicação. Teve um posicionamento, mesmo diante das dificuldades, e conseguiu chegar a alguma coisa. Com Deus é assim, só que Deus a gente não espera o retorno, porque sabe por que a gente não espera o retorno de Deus? Só para encerrar, amém. Sabe por que, André, que a gente não pode esperar retorno de Deus? Sabe por que, Maquilene? Que a gente não pode esperar retorno de Deus? Porque Ele já nos deu o retorno. Ele já morreu na cruz. Ele já nos deu a salvação e o perdão dos nossos pecados. O retorno Ele já deu. Vamos nos posicionar mais ainda em Deus? Liga ali, Patrícia. Vamos nos posicionar mais em Deus? Amados, para a maioria de vocês,